Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. E ele diz mais: quem dera fosses frio ou quente. O quente aqui simboliza a pessoa fervorosa, que se dedica de todo o coração a Deus, aquele verdadeiramente convertido. O frio aqui representa a pessoa incrédula, a pessoa que não tem Deus na sua vida. Aí alguém pode estranhar assim, mas por que Jesus fala quem dera fosses frio ou quente? Em outras palavras, ele está dizendo assim, era melhor você ser frio ou ser quente. Ser fervoroso é muito melhor do que ser morno. Mas ser frio, alguém pode pensar, é melhor do que ser morno? Eu respondo para vocês, ser frio, totalmente frio, é melhor do que ser morno. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. A pessoa fria que ele fala aqui é aquele que não tem religiosidade. Sabe, ele está perdido no mundo, ele está perdido no pecado. É alguém que vive realmente uma vida assim desgarrada, faz um monte de coisa errada, e ele até sabe que está errado, sua consciência lhe acusa, ele até já ouviu a palavra alguma vez, sabe que aquilo ali é errado, mas ele está cego no pecado. Mas é aquela pessoa que não tem muito conhecimento da palavra, não tem muito conhecimento do Evangelho, nunca foi apegado a alguma religião assim, nunca foi praticante de religião nenhuma. É alguém que vive, sabe, no mundo, no pecado, nunca foi um religioso. Nunca foi ensinado nada para ele não conhece profundamente nada sobre Deus, sobre seguir alguma religião. Ele é como se fosse uma folha em branco. Não tem ninguém assim, totalmente em branco, mas é alguém assim que não tem muito conhecimento do que é ter uma religião, do que é seguir a Deus. É alguém que vive no pecado. Eu lembro que eu era desse jeito, totalmente incrédulo. Nunca fui católico, nunca fui evangélico, não era nada. Eu nasci na igreja católica, fui batizado na igreja católica, mas eu nunca pratiquei o catolicismo, eu não conhecia quase nada de lá. A única coisa que eu vivia na minha vida era no pecado, era no mundanismo. Eu não conhecia quase nada sobre Deus. Eu não praticava religião nenhuma. Eu não tinha nada, nenhum tipo de crença assim, que eu achava que era certo. Eu vivia no pecado. Então essas pessoas, eu digo para vocês, sem medo de errar, é mais fácil uma pessoa assim se converter do que uma pessoa morna, do que uma pessoa que é um religioso hipócrita, que vive praticando uma religião, mas não pratica realmente de verdade. Ele conhece a palavra, conhece Deus, mesmo que seja conhecendo a palavra de uma maneira distorcida, às vezes em alguma seita, em alguma coisa do tipo assim, mas ele conhece a Bíblia, pratica uma religião, ele acha que está certo, porque essas pessoas que estão mornas, elas não acham que estão no mundo, elas não acham. Aquele que é morno, ele não acha que está no pecado, ele acha que ele está bem. Ele acha que ele segue a Deus, ele acha que ele segue Jesus, porque ele frequenta uma religião, porque ele frequenta uma igreja. Então ele acha que ele está bem, ele não acha que precisa de arrependimento, que precisa de conversão, não, ele acha que está tudo bem. Pensa assim, não, eu já me batizei, eu sou membro da igreja, eu estou com Deus na minha vida. Eu já levantei minha mão, fui lá na frente, eu tenho Jesus. Só que é um compromisso, mais ou menos, é uma coisa morna. Essa pessoa é muito mais difícil de se converter do que aquele que vive no pecado. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Aquela pessoa que vive no pecado, no mundo, realmente entregue a tudo que não presta, que não conhece quase nada de Deus, conhece pouco do Evangelho, geralmente quando a palavra é pregada para ela, o Evangelho chega para essas pessoas, ela tem menos resistência. Ela tem menos resistência à palavra, porque ela sabe que ela está no pecado. Ela sabe que ela não tem Deus. Ela sabe que ela não está andando com Deus, que ela não está buscando a Deus. E quando a palavra vem,
confronta a vida dela, ela não tem barreiras. Ela tem barreiras, mas ela não tem muitas, como essas pessoas que são religiosas. São barreiras mais fáceis de quebrar. É mais fácil dela reconhecer que ela vive uma vida miserável no pecado, que ela é infeliz e que ela precisa de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Foi muito mais fácil. Agora, imagine só alguém que é religioso. Quando você prega para alguém que já é religioso, principalmente quando ele está dentro da igreja, mas está perdido, qual é a primeira reação que geralmente a pessoa tem? Essa palavra aí não é para mim, não. Não, eu não vivo dessa maneira aí, não. Não, eu estou muito bem com Deus, eu estou bem. Eu estou aqui na igreja. Eu sou crente, eu me converti já. Faz anos que eu estou na igreja, eu já me batizei. Não, não é possível, essa palavra não é para mim. Eu não sou uma pessoa que vive no pecado. Eu erro aqui e acolá e tal, mas quem não erra? Eu estou bem, eu estou dentro da igreja. Eu estou servindo a Deus. Ela não aceita, ela não recebe, porque ela acha que ela está muito bem. O seu orgulho não deixa ela ouvir a palavra e se examinar para ver como é que ela está. Seu coração está endurecido, está petrificado. De tanto ouvir a palavra, sermão após sermão, pregação após pregação, e a pessoa continuando vivendo do mesmo jeito, mundano, sem compromisso, sem amor a Deus, sem vontade de buscar a Deus, ela já está tão acostumada a viver assim que ela acha que ser crente é ser assim. Sabe? Tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que ser cristão é ser de qualquer jeito. Não precisa ter muito amor, não precisa ter muito fervor. Para que esse negócio de orar, de ler Bíblia, de servir a Deus, pregar o Evangelho, de ter fervor, de andar em santidade? Isso é besteira, isso é coisa de crente radical, fanático. Eu estou bem. Então essas pessoas têm mais resistência. Há uma barreira enorme delas se converterem. Há uma dificuldade enorme delas crerem em Jesus realmente, delas perceberem que estavam erradas e que precisam de Cristo. É mais diferente de uma pessoa que é incrédula. É por isso também que dificilmente você vê uma pessoa de uma seita se convertendo. Porque já foi feita uma lavagem cerebral tão grande na cabeça da pessoa e fizeram ela acreditar que ela está certa, que ela está convencida que ela está certa. Ela vai para o inferno achando que está certa, mas ela não percebe que está errada. Porque para perceber que está errado, irmãos, a gente precisa dar ouvidos à palavra e olhar para nós e analisar assim: meu Deus, será que eu sou desse jeito? Será que realmente eu sou assim? Deixa eu olhar para mim mesmo. Meu Deus, me mostra. Será que eu estou errado? Será que realmente eu sou um cristão de verdade? Só quem olha para si mesmo assim e ouve a palavra de Deus com humildade é que pode se converter. Então esse era o caso da igreja de Laodiceia. Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus diz para essa igreja. Olha, como vocês são esse tipo de cristão que uma hora diz que me serve, outra hora está no mundo, fica fazendo as coisas de qualquer jeito, eu estou a ponto de vomitar vocês. Veja que coisa interessante. Jesus não tinha vomitado eles ainda, ou seja, não tinha desprezado eles. Havia muitas pessoas aqui que eram incrédulos realmente, mas havia uns que eram cristãos, mas que estavam a caminho de se desviar, de apostatar da fé. Eles estavam vivendo uma vida errada. Jesus estava alertando eles para que eles se voltassem para Ele. Mas eles estavam a caminho de ser vomitados. Jesus não tinha vomitado ainda. Jesus estava sendo misericordioso. Sabe, estava dando tempo para eles se arrependerem. Estava tendo paciência. Mas Jesus estava a ponto de rejeitar eles totalmente. Vomitar da boca significa rejeitar totalmente. Desprezar, sabe? Expulsar da aliança. Não considerar mais aquela pessoa como sendo alguém que faz parte da família de Deus. Era isso que Cristo estava para fazer com aquela igreja. Era isso que ele estava dizendo. Olha, eu estou a ponto de rejeitar vocês por completo. De lançar vocês para longe de mim.
de não querer mais nenhum tipo de relacionamento com vocês. Era isso que estava a ponto de acontecer com aquela igreja. Porque eles não estavam se voltando para Cristo de verdade.